Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, quinta-feira, hoje, né? Para a glória de Deus. Amém? Vamos então, amados, lá no livro de Mateus capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 4 ali. Uma palavra que Deus colocou no nosso coração hoje para nós falarmos, amém? Então, Mateus capítulo 4, do 1 ao 4, os versículos. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. A minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Vamos consagrar essa live ao Senhor, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, consagramos esta live a Ti, para Te adorar, para bendizer, exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso. Pai, fortalece-nos hoje para esse novo dia, para essa nova jornada, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos levando, Senhor, para o centro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra possa nos abençoar, nos edificar hoje, nesta tarde, Pai. E que todo o atrapalho, tudo aquilo que não provém de Deus, todo o mal que o inimigo quer nos trazer, confusão, conflito, falta de paz, angústia, tristeza, dor, seja repreendido hoje em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem de Ti, que vem do Teu Espírito Santo, nós possamos receber hoje aqui nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Vai fortalecendo, vai renovando, vai dando paz, harmonia e tranquilidade para cada vida que aqui está. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Desculpa aí a língua enrolada, de vez em quando a língua enrola. Vamos então lá no livro de Mateus. Mateus 4:4 é o que interessa para nós, né? Versículo 4, mas eu vou ler do 1 ao 4 aqui só para nós sabermos aqui o que está acontecendo nesta passagem, no que nós estamos falando, amém? Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Essa é uma passagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 4, que fala da tentação, né, que Jesus passou. O texto começa dizendo que Jesus foi levado ao deserto, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o deserto é um lugar onde o inimigo nos leva para nos tentar, para nos... Não. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E a palavra de Deus diz que ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Então, Jesus teve fome, né? Não é o que o texto nos diz? E diz a palavra de Deus que o tentador, o diabo, né, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus responde para ele que não é só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ao dizer isso, Jesus está refutando o que Satanás induziu ou queria induzir, né? Tentando ele a resolver o problema, a necessidade que ele tinha naquele momento de saciar a sua fome pela sua própria força. Então nós vemos, essa é uma das primeiras tentações, uma das primeiras tentativas de Satanás confundir Jesus Cristo, para que Jesus sane ali naquele momento, para que Jesus tome uma atitude, para que venha sanar a necessidade dele, porque ele estava já há 40 dias e há 40 noites naquele deserto, e ele estava com fome, certamente estava com fome, estava com sede, né? E nós sabemos que essas são necessidades do homem, mas Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então Jesus responde, né, para Satanás, refuta Satanás, diz: sai para lá, Satanás, longe de mim com essa tentativa de me frustrar aqui no meio da minha prova, no meio do meu deserto. E Jesus lembra, né? Jesus cita para ele o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras Sagradas, né? Então Jesus está dizendo: o pão é o alimento, sim, vai resolver meu problema, vai resolver o problema da minha carne, da minha fome, vai matar a minha fome, vai saciar a minha necessidade como o homem. Mas a palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o sustento, é aquilo que me mantém forte durante a minha provação, durante as tentações, durante as dificuldades da vida. O diabo sabe quais são as nossas dificuldades? Sim, ele sabe quais são as nossas dificuldades. E ele sabia que Jesus estava com fome. Por isso que ele foi lá tentar Jesus e dizer: tu não é o filho do homem? Tu não tem autoridade? Tu não tem poder para se autossustentar nesse deserto? Você tem, você sabe. Tu é o filho de Deus. Então, veja que isso, o inimigo faz isso conosco muitas vezes, né? Nós estamos passando por um problema e ele tenta fazer com que a gente saia mais facilmente, né? Tenha uma saída, né? Uma facilidade para resolver aquele problema que muitas vezes Deus trouxe, aquele problema, o Espírito Santo trouxe aquele problema para nos moldar, para nos fazer ir para um outro nível, né? Aí tem um propósito de Deus, e Deus tinha um propósito, o Espírito Santo tinha um propósito para ter levado Jesus Cristo para o deserto. Então o inimigo muitas vezes ele quer, né, oferecer um lanchinho, quis oferecer um lanche para Jesus ali, mas Jesus, né, caminhando já pelo Espírito, sabendo da linguagem do céu, Jesus responde para ele que não era só de pão que o homem viveria, né? Que o pão é um alimento, não é o pão. O alimento que ele estava necessitando, que estava sustentando ele durante os 40 dias no deserto, durante o calor, durante a fome, durante a sede, não era o pão carnal, o alimento que eu como, que você come, mas o que estava mantendo ele era o Espírito Santo de Deus, era ele focar na palavra de Deus, era ele estar com a palavra de Deus na mente, no coração dele, né? Então, a palavra de Deus, ela é um alimento para nós. A palavra de Deus é um alimento diário
que nós precisamos deste alimento para nos manter forte, para nos mantermos firmes, para nós podermos responder para o diabo conforme Jesus fez dentro da palavra de Deus, com base na Escritura Sagrada, porque o inimigo não vai poder te tentar, e ele tentou outras vezes colocar Jesus no engano, tirar Jesus do caminho que ele estava, mas Jesus refutou. Jesus disse: não, eu não preciso desse pão. O pão que eu preciso está na Escritura Sagrada. Eu preciso focar na palavra de Deus, porque isso aqui é só um momento. Essa necessidade tua hoje é só um momento. O diabo sabe qual é a tua necessidade, então ele vai fazer de tudo para te derrubar durante a tua prova, durante a tua dificuldade. Mas Jesus disse para ele: eu vivo é da palavra de Deus, a palavra que procede da boca do meu Pai. É a palavra que me traz vida, é a palavra que me sustenta, é a palavra que me fortalece para eu continuar caminhando nesse deserto, para eu continuar caminhando em direção ao propósito que o Pai tem para mim. Amém, irmãos? Amém. Então, toda vez que a gente estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, por um problema, nós temos que tomar cuidado com as estratégias, né, do inimigo, com aquela tentação que o inimigo nos traz, né? Que nos parece ali que naquele momento é o que vai resolver tudo, mas às vezes não resolve nada, né? É uma tentativa que nós vamos querer aquela tentativa, mas não vai resolver nada, não vai dar em nada, né? Nós caímos naquela tentação. Amém, irmãos? Amém. Então que nós possamos ficar com esta palavra hoje, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é vida para o nosso espírito, é vida para nós, é o que nos sustenta, é o que nos mantém. E Jesus responde usando este versículo. E se nós vermos o texto, tem outras tentações. O inimigo permanece tentando, mas chega um momento que ele desiste, né? Versículo 11 diz: então o diabo o deixou e os anjos vieram e serviram o Senhor. Então, lá no início do deserto, né, na caminhada de Jesus, o inimigo vem oferecendo um lanchinho, um pãozinho. Mas ao final desta luta, ao final, né, desta caminhada no deserto de 40 dias e 40 noites, com sede, com fome, suando, passando todo tipo de dificuldade, então os anjos do Senhor vêm, né, e vieram e serviram a Jesus. Amém, irmãos? Então é assim, às vezes nós estamos em meio às nossas necessidades e dificuldades, nós queremos refrigério, nós queremos descanso, nós queremos alimento, nós queremos, e o inimigo vem e oferece. Mas que a gente não venha a cair nessa tentativa do inimigo, né? Nessas tentações, porque Deus lá no final dessa dificuldade, dessa luta, desse deserto, tem um banquete preparado para nós, uma mesa preparada pelos céus, onde nós saciaremos a nossa fome e a nossa sede por aquilo que vem do alto, por aquilo que é espiritual. Amém, irmãos? Amém. Então o conselho é o mesmo de sempre: se alimente, né, com o verdadeiro alimento, que é a palavra que procede da boca de Deus, que são as escrituras sagradas, a Bíblia. É isso que Deus deixou para nós, um manual de vida, onde nós teremos sempre vida no Espírito. E o inimigo, ele vai fugir, ele vai deixar, ele não vai mais nos tentar. Ele vai permanecer tentando em outras situações, mas se nós permanecemos até o fim, se nós fizermos como Jesus fez, né? Respondendo à altura para o diabo, né? E respondendo em cima da palavra de Deus, nós venceremos as lutas, as dificuldades, as tentações, lembrando sempre da palavra de Deus. Amém? É que nem o salmista disse, que nós possamos guardar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para não pecar contra Deus, para não sairmos do caminho, do propósito, da missão que Jesus entregou para nós. Amém? Então fique com essa palavra, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91, que diz
que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as tuas mãos eles te sustentarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, que nós possamos estar usando essa linguagem, né? A linguagem do Espírito Santo. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, a resposta dele ao diabo seria essa, né? Uma resposta em cima da palavra, uma resposta guiada pelo Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos alimento que vem do céu. Nós queremos aquilo que vem de Deus. Não nos contentamos com qualquer coisa, com qualquer objeto, com qualquer saída, com qualquer coisa que não venha de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar, amados. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça hoje neste dia, que nós venhamos a resistir, nos submeter a Deus e resistir ao diabo, né? Pregarmos a palavra para o diabo, porque o diabo ele usa essa estratégia, essa tentativa de nos tirar do caminho certo, nos tirar do caminho que é o caminho que é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas que nós venhamos a discernir, né, as estratégias aí, as tentativas do inimigo de nos fazer cair nas tentações. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa palavra. E te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos guie em todas as coisas, nos ensine todas as coisas, Pai. Que nós não sejamos tentados e que nós não venhamos a cair nas tentações, nos pratos, naquilo que o inimigo tem oferecido, Senhor. Nós sabemos, Pai, que às vezes nós passamos por necessidades, mas o Senhor está conosco, o teu Espírito Santo está nos conduzindo. Pai, que nós não sejamos tentados a resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, através da nossa força, Pai. Porque que a tua palavra está nos ensinando hoje, que não é só de pão que nós viveremos, nós não viveremos só daquilo que é da própria terra, aquilo que é para nós nos alimentarmos, não alimentaremos somente o nosso corpo, a nossa alma, mas seremos alimentados no nosso espírito. Porque a tua palavra, Senhor, a palavra que procede da boca de Deus, isso é o nosso verdadeiro sustento, a nossa verdadeira força, aquilo que nos fortalece para as lutas, para as dificuldades, para enfrentarmos toda a investida, toda a tentativa do diabo de frustrar os planos de Deus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que aqui está, que eles sejam fortalecidos pela tua palavra, Senhor, que eles sejam espirituais, que eles busquem esse alimento que vem de Deus, que vem da tua palavra, que vem das Escrituras, para se fortalecer e para vencer todo o mal. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu, e que não nos falte o pão de cada dia. Que nós possamos, ó Pai, vencer as tentações e vencer todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, amado? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, se alimente aí da palavra de Deus, leia a palavra, fique fortalecido no Espírito, né?
que nós precisamos cuidar do corpo, da alma, mas também cuidar do nosso espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, o inimigo ele não irá prevalecer. Amém? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.